Aí galera, ó, combatente aí, ó. Tá quase no jeito aí. A vitamina de hoje aí, galera, pra vocês, ó, Glicopan, tapete, o bom é o Gold, tá? O Gold. Mas aqui eu peguei o pet mesmo. Quebrei 2 ovinhos aqui, ó, misturei. Vou dar 2 dessas aqui, ó, de 5 pros galos. Coloquei um pouquinho de água, se tiver um pouquinho, um sorinho desses de farmácia, meio desse pacotinho de diluição. Aí, ó, bato ele bastante. E conto quantos galos tem, 3 gotinhas para cada galo e misturo bastante, bato e ministro para eles direto no bico. Essa mangueirinha aqui, ó. Os bichinhos ficam fortes e bonitos, hein? Vamos lá. Papai, vamos. Aí, ó. Vamos que vamos.